Bom, um ano depois consegui colocar minha linha aqui na agulha, tá bom? Com fio simples. E vou fazer o fechamento aqui na parte de baixo, então. Vou pegar aqui na lateral, escondendo o nó. E aqui o que que é importante? A gente não pode costurar só o cotton. A gente precisa pegar também o algodão que tá na parte de baixo, tá bom? Então, isso é importante, porque o corpo tá bem fechadinho. Se eu só costurar o cotton aqui, só pegar o cotton, ele vai ficar esticado, né? E não vai ficar bem fechado. Porque eu tenho que pegar o tecido duro ali, o algodão cru, né? Que tá na parte de baixo, tá bom? Não precisa ser pontos muito maravilhosos, tá bom, gente? A boneca, ela tem a calça, né? Não vai ficar aparente aqui. É lógico que em cada etapa que a gente vai fazendo na boneca, conta. Porque a boneca, ela vai ser manuseada, né? Por quem adquiriu, por quem comprou, por quem ganhou. E esses detalhes vão fazer diferença, né? Na sua peça final. Mas, eu estou começando, ainda não fica perfeito. Não tem problema, a gente não está falando de perfeição aqui. Nós estamos falando de carinho, né? E um cuidado, certo? E a perfeição, você vai se aperfeiçoando, na verdade, com o tempo. E fazendo sempre tudo com carinho, né? Com calma, com paciência e na muita paciência, né? A gente pode falar, já desde do colocar uma linha na agulha, né? E é isso aí. Fazer boneca nos ensina bastante. E um dos ensinamentos é ter paciência na transformação aqui e confiando no processo. Que no final você terá uma bela boneca, um trabalho bem feitinho, tá bom? Ó, tá vendo? Não é perfeito, e olha que eu já fiz muitos fechamentos, não é perfeito, porém é cuidadoso, né? É um fechamento cuidadoso. Vou dar aqui um nozinho, né? Vou dar 2. E aqui eu já vou fazer umas laçadinhas para já ficar um nozinho ali, tá bom? E vou entrar com ele aqui e vou sair aqui na pontinha. Porque essa linha, ela é maravilhosa, ela não quebra, né? Não arrebenta. Porém, se a gente, depois do nó, já pegar e cortar, o nozinho pode se desfazer. Então, pra gente ter certeza, a gente nunca corta depois do nó, tá? O braço. O braço, como eu não enchi muito, ele tá com pouco enchimento, eu vou fazer o fechamento com a cola quente aqui para vocês visualizarem, tá bom? Então, a colinha quente, de preferência dessas pistolas que não babam, né? Vou pôr a colinha lá dentro, apertei, né? Ali vocês viram o enchimento, coloquei aqui na dobra. Tá vendo que ela veio aqui pra fora? Não tem problema, mas só que eu não posso encostar nessa sobra de cola porque tá quente, né? Então, eu aguardo aqui um pouquinho, estou juntando apenas a parte do tecido. Eu espero ela esfriar um pouco, tá? Aqui, outra coisa que você pode fazer, porque eu vou apertar essa sobra. Aí, você pode apertar molhar o dedo assim na água, tem um copinho de água assim do lado, e daí você aperta. Mas se os seus dedinhos logo já forem ficando assim mais grossos, né?
que nem os meus que já queimaram algumas vezes, você depois de um tempinho já pode apertar que ela solta bem, tá? E aí, tá vendo? Eu corto essa sobrinha, ó. Viu? E ela fica um fechamento bem legal para a parte de trás, assim, do braço. Só que ela só cola o cotton, né? Então dá certo pro braço, porque como não tá muito cheio, o cotton não, o enchimento não fica tentando sair, né? Então ele dá um fechamento legal. Certo? A perninha eu não vou fechar, porque eu vou costurar ela depois ali na, no corpinho, né? Então, por enquanto, eu só vou pôr aqui uma pontinha para dentro. E eu prefiro já fazer esse fechamento já na hora de costurar ela aqui embaixo, tá bom? Então, na próxima aula nós vamos fazer a montagem da nossa peça. Aqui então eu já fechei os dois bracinhos, tá? Com a cola, perfeito? E esse aqui nós fechamos com pontos à mão. Agora nós vamos fechar e também já aproveitar para prender as perninhas. Para isso eu vou usar o fio 100% poliamida, que é esse aqui, aquele fio de sapateiro, certo? Coloquei ele simples numa agulha de mão, eu já tenho uma passada aqui, tá bom? Então a linha simples na agulha. Vou dar aqui alguns nozinhos na ponta para que ele não se desmanche, tá bom? E agora sim, eu vou pegar aqui uma perninha, vou colocar aqui mais ou menos meio centímetro a um, mais ou menos, tá? Não muito. Se você tiver dificuldade em fazer essa dobra, então você pode também deixar uma sobra um pouco maior, tá bom? Então, coloquei aqui mais ou menos meio centímetro e vou fazer um fechamento, mas bem assim, não precisa ser nada muito perfeito, né? Que ele vai ficar ali encostadinho. Nós vamos prender ainda essa perninha no corpinho da boneca, certo? Mas para facilitar, eu vou fazer o fechamento dessa abertura aqui. Pode colocar cola quente? Pode, mas eu não gosto muito de pôr nessa parte, porque na hora de prender no corpinho da boneca, eu gosto de costurar a mão. E aí a cola quente aqui vai dar um volume e uma resistência, uma dureza, né? Que vai atrapalhar na hora de costurar isso aqui no corpinho, ó. Porque nós vamos costurar isso aqui, certo? Para a bonequinha ficar sentadinha assim, tá bom? Então eu prefiro não colocar. Então eu já vou posicionar essa perninha aqui, vou colocar dois alfinetes aqui para auxiliar, né, a ficar presa no lugar certinho. E já vou costurar. Você também pode já fazer isso nas duas perninhas, tá? Fecha as duas perninhas, aí já coloca elas aqui, uma ao lado da outra, certo? E já passa essa costura. Precisa lembrar de pegar todos os tecidos aqui, tá bom? Não pode ser só o cotton, para não ficar, ó, porque se eu pegar só o cotton, ele estica, tá vendo? Então eu tenho que vir de uma forma que eu sinto que eu tô pegando ali embaixo também o algodão, tá bom? Aí eu junto bem aqui e vou costurando. Por que que eu não prendo ele aqui embaixo nessa costura? Porque daí vai ficar atrapalhando, vai ficar um volume aqui embaixo e atrapalha na hora da boneca ficar sentada, tá bom? É por isso que eu prendo ele aqui nessa beiradinha. Então, vou dando aqui esses pontos
até o final. Aqui tá vendo como é um volume maior e são vários tecidos, né? Então a agulha aqui tem uma certa resistência para entrar. E se eu tivesse feito esse fechamento também com a cola quente, aí aqui ia ser muito difícil de eu fazer essa costura com a, a cola, o silicone aqui já endurecido, né? Aqui no meio, tá bom? E colar essa parte com a cola quente eu também não recomendo, porque a cola quente não grudaria só no cotton, né? Então as perninhas iam ficar mais. Poderia ser assim que depois, se a criança puxasse, pegasse pela perninha, ó, e aqui fica bem presinho, tá vendo? Pegasse pela perninha, pode ser que ele soltaria, certo? Então essa aqui já tá presa, agora eu vou fazer o mesmo com esse aqui, tá? Vou passar uma costura. Nada impede também, ó, de você fazer a dobra, é que eu acho que fica mais fácil se a gente já fechar, porque como não é uma dobra muito grande, quando a gente encosta ali, às vezes ela se desfaz. E é importante você também analisar, tá bom, o comprimento das perninhas, para que elas fiquem no mesmo comprimento quando tiver, tá vendo? Ela tem que estar aqui na mesma altura, no mesmo comprimento, para elas terminarem certinhas aqui, tá bom? Então eu vou juntar, costurar essa daqui primeiro e colocar os alfinetinhos ali para costurar aqui com vocês. Bom, então já coloquei aqui a outra perninha, costurei, né? E vou agora continuar prendendo com essa mesma linha que eu peguei uma outra agulha, né, para fazer o fechamento. E agora eu vou continuar da mesma forma que eu fiz do outro lado para prender essa perninha aqui, tá bom? E aí assim que eu terminar, eu volto aqui com vocês pra gente prender o bracinho. Bem, aqui já prendi as perninhas, dei, né, o arremate aqui no final, tá bom? Então, ó, ela ficou assim, ela ficou sentadinha. Na beirada também, se precisar deixar ela sentadinha na beirada, ela vai ficar também, tá bom? Antes da gente prender os bracinhos, eu já vou prender a cabeça. E para isso eu vou usar esse fio encerado, tá? Ele é um fio bem grosso e ele tem uma cera, também tem sem cera. E também é interessante, a cera ela agarra um pouco, sabe? Principalmente o enchimento. Então, se você quiser usar sem a cera, também vai ser bom, tá bom? Aqui então eu tenho o pescoço, tá bem durinho, né? Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, com 1,5 cm, com quase 2, né? 2 cm, tá bom? Então, com 2 cm, eu vou colocar a minha agulha aqui, não na costura, mas aqui atrás da costura, e vou passar até o outro lado, transpassar, né? Os fios vão ficar assim paralelos, certo? Vou deitar o bonequinho aqui, o corpinho, vou pegar a cabeça, vou ver qual é a parte que eu vou querer fazer como rostinho, vai ser essa daqui, tá? Eu acho que ficou mais projetada, assim, com queixinho, tá bom? Então, vou pôr aqui embaixo, não pegar esse tecido, vou pôr a agulha aqui só na abertura e vou sair com ela lá no topo da cabeça, tá bom? E vou tirar aqui a agulha da minha linha, tá bom? Vou pegar aqui a outra ponta, vou colocar aqui na minha agulha, vou colocar aqui embaixo também a minha agulha no pescocinho, no vão, do lado direito ali, né? E vou subir. E aí os fiozinhos, eles ficam assim paralelos, tá vendo? Fiozinhos paralelos.
Aqui eu seguro a cabecinha e vou fazer aquele movimento circular aqui, giratório, né? Não dando a volta toda, né? Como se estivesse espremendo ali um limão, uma laranja, certo? Aí coloca bem aqui pra dentro, tá? Pra ficar bem presa essa cabecinha, tá bom? O pescoço é longo para que ele seja um apoio na parte de dentro da cabeça. Aí aqui eu dei 2 laçadas. E você viu aqui também eu deixei quase 2 centímetros aqui de distância, tá bom? Não precisa ser muito juntinho. E vou dar uma leve apertadinha para fazer uma leve moleirinha aqui em cima, não apertar muito, para não ficar um buraco, né, aqui em cima. E vou dar 1, 2, 3 nós, tá bom? Vou dar 3 nós. Eu não tenho usado mais hoje em dia botões aqui na parte de cima, tá bom? Porque o cotton ele segura bem, ele aguenta bem, deixando o espaço, né? Ele não rompe. Mas você pode também vir a colocar, é que dependendo do cabelo que a gente põe, acaba atrapalhando, tá? E aqui, ó, peguei uma agulha um pouco mais grossa, que vai caber aqui esses 2 fios, porque assim como o fio 100% poliamida, esse fio encerado, ele é importante a gente não cortar logo depois de, aqui até tá muito longa essa agulha, eu vou pôr aqui, ó, e vou pôr agora. É melhor a gente não cortar as pontas depois de fazer o nó, porque pode se desfazer, tá? E aí a cabecinha vira soltar daqui. A gente não quer isso. Então você pode também vir aqui com isqueiro e queimar as pontas, ou só esconder assim como eu vou fazer aqui, ó. Com uma agulha mais grossinha, eu puxo ela aqui para trás, aonde vai cobrir, né, o cabelo, não vai aparecer. Então sempre lá para a parte de trás, não no rosto, né? E aí a cabecinha tá presa. E o que que é legal dessa cabecinha é que ela vira, ó, certo? Então é uma cabecinha aqui que vai ter movimento, né? Isso é bem legal. Mas caso também você queira, tenha vontade de fazer pontos aqui, que daí para ela não virar mais, para ela ficar mais presa, pode ser também, não tem problema, tá bom? Esse aqui agora eu vou pegar mais um fio encerado, vou cortar um fio não muito pequeno, né? Vou passar aqui que agora sim nós vamos prender os bracinhos, tá bom? Então vou achatar a pontinha aqui para entrar na minha agulha longa, uma agulha de boneca, né? E vou colocar aqui mais ou menos também quase 2 centímetros atrás de pescoço, deixando aqui. Vou colocar a minha agulha na parte de trás da costura e vou passar com ela pro outro lado, tá vendo? Também deixando aqui mais ou menos meio centímetro, vai ficar 1 centímetro entre um ponto e outro, ó, certo? Aí agora eu vou puxar, deixando uma sobra ali do outro lado. Ó, tá vendo como às vezes vem aqui pra fora o enchimento? Vem por causa dessa cera que tem no fio, né? Aqui, o nosso bracinho, vou pôr esse desse lado, ele vai ficar nessa posição. Então, eu vou beliscar ele aqui por dentro, mais ou menos também meio centímetro aqui de cima, e pegando o enchimento, toda a partinha ali de dentro, certo? Ó, beliscando bem o bracinho. Se você quiser também transpassar aqui o braço, colocar um botão, pode também, tá bom? Para dar acabamento aqui pelo lado de fora, vem com a linha aqui fora, põe o botão e volta. Mas eu gosto sem o botão. Tem bonecas que às vezes eu coloco, mas normalmente eu não ponho. Principalmente que essa manga aqui, não tem manga esse vestidinho, né?
Então, o ombrinho vai ficar aparente. Mas esse acabamento também é um acabamento que fica aí a seu critério, tá bom? Ó, como é que vai ficar, tá vendo? Então, aqui fica o ombrinho sem, sem nenhuma marca, sem nada, tá bom? E aqui eu já saí desse lado, e aqui a posição do braço é essa daqui, então eu vou beliscar essa à frente para trás, certo? Ao contrário do que nós fizemos do outro lado. Já passei aqui, e aqui atrás, por isso que eu entrei pela parte de trás, tá vendo? Eu vou vir aqui com a minha linha, vou dar uma, duas laçadinhas, vou dar uma puxada aqui, e agora vou dar 3 nós, tá bom? 2 e 3. Agora, eu vou, nem tirei, né, a minha agulha daqui, eu vou vir aqui pro outro lado só para esconder a ponta dos fios, tá bom? Então, vou esconder um e agora eu vou passar o outro também, a outra ponta, tá bom? Pode também, como eu falei, se quiser cortar e queimar, né, ou a pontinha, mas aqui é tão apertadinho, eu acho que se esconder os fios fica mais interessante. Aí aqui eu corto a ponta e ponho a pontinha lá pra dentro, certo? Muito bem. E aqui a nossa bonequinha já está com seu corpinho todo montado. Nós vamos passar agora para fazer o cabelo, né? E por último, o rostinho. E aqui você vai poder pôr 2 pontinhos, né? Como a bonequinha ali que tá na primeira imagem, né? Ou também, se você quiser bordar olhinho, bordar a boquinha, também fica bem bonitinho, tá bom? Então, vamos para a próxima aula.